Eu sou Fátima Brandão, nasci na Baixa de Quinta. Na época da Escola Parque, eu acho que os alunos que estudavam lá, eles eram mais ou menos de um bolsão de pobreza e que se enquadrava também com essa morada da gente. Eu morava embaixo da ladeira do Palmiúdo, era a conhecida Rua do Miosote. Era uma rua de classe média baixa. Nós éramos 7 filhos, meu pai criava mais 3 irmãos de minha mãe, nós éramos 10. De fato, meu pai não tinha condições nenhuma de pagar escola para a gente, a não ser que fosse uma escola dessa maneira, nós poderíamos estudar. Fora disso, não. Todos não. Pelo menos uma parte grande não ia poder estudar se não fosse assim uma ajuda de uma escola que nos desse assim, como ela dava, né, o almoço. Ela era gratuita, a gente também não precisava comprar livros, não precisava comprar farda. Tudo que meu pai não tinha condições de dar para a gente, pelo menos naquele momento. Todos estudamos lá, 5 dos 7 filhos dele. 5 estudaram lá. Então era uma ajuda grande já para a gente. Ele sabia que tinha uma ajuda grande. De manhã, eu estudava na escola classe 2. Eu tinha que sair dali da Baixa de Quintas e ir a pé até o IAPI, apesar de ser pequenininha, muita escadaria. Então, como eu não podia subir a ladeira, que nós éramos muito pequenos, a gente subia uma escadaria que dava na caixa d'água, ia até o IAPI. Então, de manhã, eu estudava na Escola Parque, era mais próximo, mas era longe também, era da Baixa de Quintas até lá a caixa d'água, que também era um bolsão de pobreza na época. E de lá, a gente almoçava na escola mesmo, a escola dava um almoço e eu ia para a escola classe 2. Eu estudei lá meu primário todo, foram 6 anos, porque antigamente a gente começava no primeiro ano, e tinha o primeiro ano A e o primeiro ano B, até a 5ª série, que era o 5º ano, né? E quando foi para ir para o ginásio, né, eu não estudei mais lá. No ginásio eu fiz admissão no ICEA. Meu pai já tinha também previsão de se mudar para o Barbalho e para a gente ficava mais próximo. Só meu irmão, João, foi que continuou o ginásio lá. A escola classe era uma escola primária, uma educação rígida. A diretora era uma diretora bem rígida, me lembro sim. Raimunda Passos, inesquecível. Porque ela era muito durona, tipo assim, Teodolina Nogueira Passos, ela era aquele estilo. É possível, porque ela tinha aquele estilo bem, assim, Ela era baixinha, gordinha, me lembro muito dela. Eu tinha uma professora chamada Mariá também, que era da 2ª série também, me lembro dela. Eu me lembro de quase todas as minhas professoras. Joselita, Mariá, Magnólia e Angélica. A professora que eu gostava mais era a Angélica. Que eu gostei mais assim, né? Era uma escola, eu acho que é uma escola muito boa. Hoje, quando eu já também ensinei no primário, eu também ensinei no ginásio, e eu achava uma escola assim muito boa, para padrões de escola hoje, de escola particular, eu não sei se porque na época nós tínhamos teatro, tudo isso nós conhecíamos já. Quando eu fui para o ginásio, para o ICEA, eu já conhecia assim, tudo de carteiro, de carta, porque tudo isso eu já conhecia na Escola Parque. Nós tínhamos assim uma vivência de muita coisa que aquele mundo, naquela época, né, moderno para a gente, já oferecia. Me lembro, a pessoa que eu mais me lembro da Escola Parque é a Dona Carmen. A gente chamava Dona Carmen, não chamava Professora Carmen, não sei. Pelo menos a minha turma chamava toda Dona Carmen. Eu achava que ela era uma pessoa maravilhosa. Eu acho que eu já tive até a possibilidade de falar isso com você um dia. Eu era uma criança muito pintona, não era dessas quietas não, eu era terrível. Então, uma vez, os colegas fizeram uma pomba e me disseram assim, jogue lá na frente. Nós estávamos no anfiteatro. Naquela época, a gente tinha uma aula. Não, nós tínhamos uma vez no mês, se eu não me engano, que a gente apresentava os trabalhos que estavam fazendo. Na época, eu era bordadeira. Então, tinha sempre aquela reunião com todas os professores e ela era a diretora-geral do complexo. Então, ela ia sempre para essa reunião geral, os alunos também iam. E eu joguei uma pomba
A pomba pegou no rosto de Dona Carmen, professora Carmen. E ela olhou apenas para mim e não me disse nada. Olhou, fez assim, ficou. Você imagine meu drama, né? Eu não podia parar de estudar naquela escola, meu pai não ia poder botar em outra escola. Eu só pensava que eu ia morrer. Meu Deus, o que é que eu vou dizer em casa se eu for expulsa? Meu Deus. Mas acabou a reunião, que para mim foi um século aquela reunião, uma reunião muito grande. Podia ter sido até pequena, mas para mim foi uma coisa enorme. Eu fiquei gelada ali, acho que não sei quantas vezes. Então, quando terminou a reunião, ela fez assim, mandou eu descer, eu desci. Aí, tremendo ainda junto dela, ela disse assim, pode ir embora, seu medo já lhe castigou. Ai, que vontade de dar um beijo nela, mas eu não tinha essa intimidade toda. Meu Deus, eu não vou apanhar, não vou tomar uma surra. Meu medo era chegar em casa e ser castigada. Eu estudei lá em 50 e... Eu nasci em 57. De 57 até... Eu nasci em 52. Em 57 eu comecei a estudar lá. Eu tinha em torno de 5 para 6 anos. Né? E de 57 eu fui até, por aí, 62, 63, eu estudava lá ainda. A época da Revolução eu ainda estava lá. Me lembro, era muito pequenininha ainda, mas eu me lembro ainda dessa época. Eu já estava saindo de lá para ir para o ICEA, mas ainda me lembro. Que eu estudei, mas deve ter sido 63, 64, eu estava saindo de lá. Na minha memória, assim, no cotidiano a gente chegava de manhã, né? Ir direto para as oficinas. Primeiro pegava as oficinas, né? Eu ia bordava lá até mais ou menos 11h30. Na minha memória, eu ficava lá 3 dias na oficina, porque também a gente tinha recreação, não é? Que era educação física. Eu fazia lá, acho que era aquela coisa de fita, trança, fita. Acho que era isso que a gente fazia. Durante 2 dias eu tinha educação física. A gente tinha também que ir para a biblioteca. Nós tínhamos aula de leitura. Então, lá era bem assim, bem ocupado mesmo assim, o tempo da gente. Era leitura, era parte de educação física e era parte da profissionalização. Quando a gente terminava, era em torno de 15 para as 12, era horário já de... tomava banho, e do banho a gente ia para a fila do almoço. Quando chegava tinha um mingau, a gente tomava um lanche na entrada, pegava um lanche 10 horas e um almoço meio-dia. A gente recebia uma ficha, na escola mesmo, né, na sala mesmo de aula, ou no lugar, se estivesse bordando, se estivesse lá na educação física, qualquer momento que a gente estava, em qualquer das atividades, a gente recebia a ficha do almoço. Era individual. Era próximo o refeitório. Na época eu achava longe porque eu tinha as perninhas curtas, mas era tudo bem próximo se a gente for ver agora. E era rotina assim, tomava banho, almoçava e ia direto para a escola classe 2. Lá onde ficava com essa educação formal, que era de mais ou menos 1h30 até 5h30 da tarde, quando a gente retornava. Na escola classe também a gente recebia a merenda de 3 horas, no caso de 3 horas que eu estudava lá à tarde, de manhã, na escola parque, que era o mesmo complexo, né? Um de manhã e o outro de tarde. Olha, lá nós tínhamos psicólogo na escola. Nós tínhamos psicólogo e ela devia correr todo o complexo, mas pelo menos um dia ela estava na escola classe 2, em cada escola classe. Na escola classe 2, essa psicóloga ficava, qualquer conflito era discutido e ela estava presente. Eu me lembro que uma vez quebraram o vidro da escola e ninguém se identificou, se apresentou como autor de quebrar o vidro. Então, a diretora chamou alguns alunos e eu estava, porque eu disse de antemão que eu não era nada comportada. Então, qualquer coisa que acontecia, sempre me botavam. Então, Fátima estava lá porque já tinha aquela... Podia ser Fátima, podia não ser. Aí, a psicóloga, nesse dia, ela deu para a gente, e para meu irmão João também, apesar de aquele, que eu te falei, o dentista que eu levei lá. Ele também sempre estava presente.
Toda vez que Fátima ia, aí sempre botava o irmão de Fátima, porque podia estar cobertando Fátima. Ele era mais comportado. Então ela deu para a gente um pau de fósforo para cada um que foi chamado na reunião, né? Eles tinham uma reunião num lugar que levava para a diretoria todo aluno, toda coisa que acontecia na escola. Então ela nos deu um pau de fósforo e disse para a gente assim, ó, a criança que quebrou o vidro, o pau de fósforo vai crescer. Aí eu não quebrei vidro, mas o Joaquim, né, que era um colega nosso, ele partiu o pau de fósforo no meio. Porque ele achava que ia crescer, né, e não ia descobrir que, olha a inocência, não ia descobrir que foi ele. Aí ele quebrou o pau de fósforo no meio, né? Aí quando a psicóloga mandou a gente apresentar o pau de fósforo, de todo mundo estava inteiro e o de Joaquim estava quebrado no meio. Eu nunca me esqueço disso. Eu achei que ela era otária. Eu disse assim, eu jamais faria isso. Imagina como eu era esperta. Eu digo, eu jamais faria isso. Mas Joaquim, coitadinho, quebrou o vidro e fez. Também eu me lembro bem que eles tinham assim um comportamento. A consequência disso é que o pai de Joaquim foi convidado para colocar o vidro no lugar. Como eu tenho certeza que o pai de Joaquim não tinha recurso para botar comprar o vidro em si, ele deu a parte da mão de obra, ou ele, ou algum vizinho, alguém que ele conhecia, teve a mão de colocar o vidro no lugar. Sempre a gente tinha isso, qualquer coisa que a gente danificava, o pai da gente era chamado para colocar a coisa no lugar. Eu me lembro assim, por exemplo, nós tínhamos naquela época já conhecimento de tudo o que acontecia na cidade, na praça, assim, de moderno. Por exemplo, eu conhecia absorvente lá, apesar de necessariamente não precisar de absorvente, né? Então, qualquer coisa assim que acontecia, a gente sempre tinha acesso àquela... Vamos chamar de princípio de educação sexual. Nós tínhamos, né? De limpeza, de higiene, era apresentado, assim, qualquer coisa mais moderna. Eu me lembro que eu conhecia lá, apesar de que eu não sabia nem para que era. Aí que a gente teve a explicação. Que eu me lembro sempre que João, meu irmão, ele era muito desantenado. Ele fazia, puxa, eu também quero isso. Eu disse, você não precisa disso. Eu também quero isso. Ele, mas eu quero isso, mas não é todo mundo que vai receber, só as meninas. Então, eu conheci, então são coisas assim que eu dificilmente teria acesso se não fosse na escola, entendeu? A sabonete, eu me lembro que eu conheci sabão líquido também na Escola Parque, sabão líquido, a gente também não tinha acesso a essas coisas, que era uma coisa assim, ultra moderna e muito elite, de elite. A gente lá em casa usava sabão massa, que nós chamávamos de sabão cocô, por causa do cheiro. Mas lá na Escola Parque a gente conhecia o sabão. Eu ficava doida, eu dizia, puxa, meu pai, vai, quando ele ia viajar, meu pai, por favor, traga aquele sabão cheiroso para eu usar, que eu adorava botar na mão. Mas essas coisas assim, que eu me lembro de correio, né, que a gente colocava a cartinha no correio para... Para quê? A gente colocava, na época eu colocava para meus colegas mesmo, mas a gente tinha acesso ao correio da escola, a escola tinha um correio. Mas a gente colocava entre si mesmo as cartinhas de um para o outro. E o que mais? Tanta coisa, viu, Jaci? Muita coisa já se perdeu no tempo, mas muita coisa assim me lembro. Do ponto de vista do aprendizado, Fátima, você aprendeu a ler e escrever? Muito, muito corretamente. Eu, quando fui para o ICEL, era uma das melhores alunas de matemática, apesar de ter vindo assim de uma escola pública, fiz admissão, era uma das melhores alunas de matemática, sempre gostei de matemática. Eu era muito boa aluna de matemática, dos outros matérias não, mas a gente sabia fluentemente português, tudo que você soubesse. É consequência da escola clássica? Consequência da escola classe 2. É consequência da escola classe. Eu tinha educação formal bem... E a gente também tinha muita leitura. Nós tínhamos um professor de leitura que ficava naquela biblioteca da Escola Parque, onde se fez a reunião de vidro, que eu me lembro que foi um ambiente que eu achava mais lindo na minha vida. Eu nunca tinha visto a coisa mais linda do que aquela biblioteca. Até hoje eu ainda acho. Ela é muito bonita. E a gente, toda semana, tinha aula de leitura ali. E tinha uma professora que contava história para a gente também. Ela ia contar história. Então, eu gostava muito da escola. Acho que a escola era... Eu nunca estudei em escola particular. Então, eu não tenho muito parâmetro para dizer que era uma escola... Eu digo que era uma escola muito boa porque eu aprendi muito.
entendeu? Nós saímos de lá assim, totalmente alfabetizados. Eu acho que hoje uma quinta série dali equivale, não sei, mas talvez a um aluno de um ginásio de 8ª série. Porque nós líamos assim perfeitamente. Hoje você manda um menino escrever, ele não tem redação própria, coisa que nós tínhamos, redação própria. A gente tinha assim, eu sabia o que era um bilhete, o que era uma carta, eu sabia o que era tudo. Tinha mesmo conhecimento assim de coisa. Eu sabia a tabuada total, então eu não sei lhe dizer o ensino dela para o ensino particular. Eu não posso fazer esse parâmetro, porque eu não tenho isso como uma coisa que eu possa, comparar. Mas era uma escola muito boa, uma aprendizagem muito boa. Inclusive, nós éramos barristas, a gente sempre dizia que a escola classe 2 era a melhor escola classe, melhor ensino que tinha. Porque era o que a gente estudava, não é? Mas era uma escola muito boa. Dona Raimunda era uma... Todos os anos que eu estudei lá, a diretora foi Dona Raimunda. Todos. De que eu entrei, a que eu saí, a diretora era a mesma, nunca foi diferente. Então, eu acho que naquela época a diretora levava muito tempo nos locais, nos lugares, eu não sei como era isso. Nós tínhamos farda, nós tínhamos sapato da escola, nós tínhamos hino, na escola tinha um hino, não me lembro mais assim o hino, mas tinha um hino próprio da escola. Cantava, a gente, antes de chegar para a sala de aula, nós parávamos na fila e cantava todos aqueles hinos, inclusive o hino da escola. Entrava para a escola, todo mundo em fila. Em fila, cantando. Depois de cantar o hino nacional. Cantava o hino nacional, cantava o hino 2 de julho. E cantava o hino da escola. A escola tinha um hino. Não me lembro mais da escola. Me lembro hasteava a bandeira. Hasteava a bandeira, todos os dias. Dona Raimunda não dava essa moleza pra gente, não. E a gente recebia... eu acho que eram subsídios grandes. Meu pai deve ter agradecido muito a educação da gente, formal, ao que ele recebeu da escola Parque, viu? E os bordados? E os bordados nós fazíamos, tínhamos um prazo de entregar. Quando atrasava o bordado, eu levava para casa, que eu tinha um período para entregar, mas eu tinha que conversar fiado também, aí eu perdia tempo no bordado. Se você errasse, você tinha que tirar tudo e voltar bordado de novo. Nunca me esquecerei de pé filado, bainha aberta. Isso aí eu não vou me esquecer nunca, porque eu tinha que fazer tanta bainha aberta naquelas coxas, porque eram verdadeiras guarnições que a gente fazia. A gente fazia a toalha, fazia coxa, fazia os paninhos não fazia crochê, né? Tinha aqueles guardanapos, tinha a toalha e ainda tinha a coxa. O perfilado é aquele acabamento tipo bainha? Era o perfilado. E a dava um bainha nozinho. aberta? Bainha aberta a gente furava, aquelas desfiava, depois fazia. Então a gente fazia, eu bordava muito, né? Essa parte. Quando atrasava, eu tinha que levar para casa. No fim de semana, desmanchava a bainha aberta toda se tivesse um erro no começo que fosse. E fazia tudo de novo. Então, quando eu via que não dava tempo, porque a professora, ela tinha uma ideia de quanto tempo a gente gastaria fazendo aquilo. Se você não fez igual os outros colegas, é porque você, de qualquer maneira, negligenciou ali. Você estava brincando, você estava conversando, então você tinha que cumprir aquilo. Quando chegava no fim do ano, era feita uma exposição, aquela exposição era vendida e devia ser para colaborar assim, com a própria escola, não sei bem, isso aí a gente não tinha acesso. Nós recebíamos assim, lembranças, tipo pentes, coisas de limpezas, não em dinheiro, nós nunca recebíamos dinheiro, não. Não me lembro de ter recebido dinheiro em momento nenhum. Faço bainha aberta. E olhe lá. Eu acho que se eu pegar, eu faço de novo, né? O perfilado, mas nunca mais tive essa... na época, eu acho assim, pelo menos 80% daquelas pessoas que moravam ali, elas não tinham condições de ter o filho na escola se não fosse uma escola subsidiada. Mas não tinham mesmo. Nós não tínhamos, eram realmente... Na minha rua, nós éramos um dos melhores, assim, condições, monetária, né? E já éramos bem fraquinhos, você imagine aí. Se tinha, não tinha mesmo.
para comprar farda, sapato, livro. O almoço, tudo bem que a gente dava-se um jeito, né, comia lá, mas já era uma ajuda grande. Imagine para quem tem muitos filhos. Eu acho que se meu pai estivesse aqui, é que ele ia fazer assim um agradecimento à altura à escola. Ele não devia ter naquela época assim um conhecimento de Anísio Teixeira, tenho certeza que não, inclusive não tinham nem escolaridade para tal, mas ele o tempo todo ele agradecia a ajuda que a escola deu para ele. Meu pai tinha um ginásio, minha mãe tinha um primário. Entendeu? Meu pai era servidor público, meu pai jamais teria condições de tanto filho. Nós éramos... Hein? 10, né? 7. 3 irmãos que na época ele criava. Depois criou mais duas crianças abandonadas que ele criou. Deixou lá em casa, né? Minha mãe criou. Era muita gente. Eu só tenho a agradecer a educação que tive, não é? Eu tive uma educação muito boa na Escola Parque. Muito boa. Hoje eu agradeço. Muita interferência total na minha vida profissional. Olha, eu fui educadora, né? Eu sou educadora. Eu trabalhei na escola, no primário. Na minha profissão é o que eu tenho mais saudade. É de ensinar no primário. Não sei se era porque eu me lembrava a escola que eu estudei, entendeu? Então eu adorava ensinar no primário. Eu só saí do primário por total carência de professor de matemática na prefeitura no 2º grau, ou no ginásio, né, que hoje é o ensino fundamental, porque senão eu continuaria no primário. Adorava, eu acho que eu ficava me lembrando das minhas lembranças de infância. E acho, se eu tivesse condições de interferir na educação daqui da Bahia, eu acho que uma escola tinha que ser como aquela, para, de fato, dar oportunidade igual a todas as crianças, que eu tenho certeza, e você também tem a certeza, que se fosse dada a oportunidade a todas as crianças, a oportunidade que foi dada a gente, todo mundo conseguiria ir para um ensino superior. Isso aí não tenha nem dúvida, porque todas as crianças daquela época eram as crianças mesmo muito de família muito pobre, família que os pais não tinham escolaridade, e a maioria que estudou naquela época, assim, dos anos fins de 50, de 60, não vou dizer que são todos, óbvio, mas uma grande parcela conseguiu tirar o ensino superior e está no patamar de um nível bem alto aqui em Salvador, com certeza absoluta. Alguns que eu posso lhe dar assim, informações são... E você saberia dizer gente que ficou no caminho? Que ficou no caminho, não. Ninguém que ficou ninguém que não continuou o estudo, eu não conheci ninguém. Como nós éramos pequenos e mudávamos de série, aí aquele que ficou para trás a gente não acompanhava, não conseguia acompanhar. Né? São colegas de reprovação? Ai, muito pouco, não me lembro de reprovação nenhuma, nunca fui reprovada. Meus irmãos nunca foram reprovados, não me lembro. Se tinha reprovação, eu não me lembro. Possível, né? Falando com o professor, mas eu não me lembro de colega nenhum que não começou com a gente. De seriação, é a idade séria. Não me lembro de colega. Nós entrávamos na idade determinada por eles e saíamos também na idade determinada. Eu estudei lá, eu acho que de 5 para 6, que eu tinha que fazer o primeiro ano com 6 anos. Primeiro ano A. Primeiro ano B com 7, nós tínhamos uma seriação para sair. Não tinha assim, poder entrar antes, nem sair, não, isso não. Meu pai, mesmo que ele quisesse botar um filho menor que eu, ele tinha que esperar a idade do filho para poder entrar naquela determinada série. Não me lembro de ninguém ter sido reprovado. Todos os meus colegas que começaram comigo, terminaram comigo. A coisa que eu mais gostava de ensinar era ensinar o menino pequeno, porque gostava, me lembrava daquele tempo. Obrigada.